Hoje eu quero falar com você sobre estar em paz de propósito. Se você quer viver em paz, isso não vai acontecer por acaso. Todos os dias temos oportunidades para ficar chateados. Ofendidos, a vida acontece. Pessoas irritam você. Contas inesperadas chegam. Um familiar está no hospital. Se você esperar todas as circunstâncias se acalmarem, para então ter paz, para então parar de se preocupar, você vai passar a vida toda esperando. Deus nunca prometeu que nos manteria longe das dificuldades. Ele nunca disse que não teríamos tempestades, mas Ele disse que nos daria paz no meio das tempestades. Ele chama isso de uma paz que excede todo o entendimento. Isso significa que, apesar do que está acontecendo ao seu redor, você pode dizer: o diagnóstico médico não foi bom, mas eu não estou preocupado. Eu sei que Deus me tem na palma da mão. Eu não consegui a promoção pela qual me esforcei, mas não estou chateado. Sei que Deus tem algo melhor vindo ao meu encontro. Meu colega de trabalho foi grosseiro comigo, mas eu não fiquei ofendido. Deus é quem me justifica. Você precisa proteger a sua paz. Você não foi criado para viver preocupado, tenso, no limite. Essa é a razão pela qual muitas pessoas têm problemas de saúde, não conseguem dormir à noite, o alimento não é bem digerido, tem úlceras. É porque a mente delas nunca descansa. Estão constantemente tentando resolver tudo, preocupadas com saúde, frustradas com o trabalho, estressadas com o trânsito. Não era para ser assim o tempo todo. E a Escritura diz: lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Você precisa aprender a entregar tudo a Deus. Você não foi projetado para carregar esse fardo pesado. Aqui está a chave. Quando você descansa, Deus começa a agir. Mas quando você tenta agir por conta própria, Deus descansa. Se você tenta ser Deus, Ele dá um passo para trás e diz: ok, então resolva você. Cuide de tudo e eu vou tirar uma folga. Mas quando você volta ao lugar de paz e diz: Deus, eu confio em Ti, minha vida está em Tuas mãos. Eu não vou me preocupar, não vou viver estressado. O Senhor já tem tudo sob controle, então vou me aquietar e saber que Tu és Deus. É nesse momento que Deus entra em ação. Na Bíblia, Davi enfrentou todo tipo de oposição. Pessoas se voltaram contra ele, inimigos queriam tirar sua vida. Ele poderia ter vivido preocupado, estressado, mas ele entendeu esse princípio. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele me guia junto às águas tranquilas. Em uma versão, ele estava dizendo: a maneira como eu mantenho minha sanidade, como eu protejo minha paz, é regularmente indo até as águas tranquilas e esvaziando toda a minha preocupação, todo medo, toda ansiedade. Ele deixava sua mente descansar. Não estou falando de um lugar físico, estou falando do seu espírito. Pode estar tudo caótico ao seu redor, trânsito, pessoas, problemas, confusão, mas por dentro há descanso, você está em paz. Amigos, a preocupação é um ladrão. Ela rouba o seu sono à noite, rouba sua alegria, sua criatividade. Você não toma boas decisões quando está preocupado. Se você permitir, a preocupação pode te afastar do seu destino. E a Escritura diz
que não podemos acrescentar nem 1 centímetro à nossa vida por meio da preocupação. Se pudéssemos, alguns de nós já teríamos 7 metros de altura. O que está te preocupando? O que está tirando o seu sono à noite? O que está roubando sua alegria? É hora de voltar às águas tranquilas. Quando você se aquieta, quando está em paz, isso te ajuda a enxergar com clareza. Mas quando nos preocupamos, estamos colocando o problema no lugar de Deus. Aquilo que você enxerga como a maior coisa da sua vida, de certa forma, está ocupando o trono do seu coração, está sendo tratado como um Deus. Se você se preocupa com sua saúde o tempo todo, dia e noite, não consegue dormir, só fala nisso, só pensa nisso, você está colocando essa enfermidade no trono. Faça um favor a si mesmo. Tire a preocupação do trono. Tire a doença do trono. Tire as dificuldades financeiras do trono e coloque Deus de volta no lugar dele. Use essa mesma energia para agradecer a Deus por ainda estar no controle. E toda vez que você for tentado a se preocupar, vire o jogo. Agradeça a Ele por estar cuidando dessa situação. Deixe que a preocupação sirva como um lembrete para mudar, para adoração, para pensamentos positivos, para coisas boas e de boa fama. Você precisa proteger a sua mente. É aí que a batalha principal acontece, porque os bons pensamentos não entram automaticamente na nossa mente. Na maioria das vezes, especialmente em momentos difíceis, os primeiros pensamentos são negativos. Coisas como: essa dor no seu lado é séria. Foi isso que tirou a vida da sua avó. Você nunca vai se casar. Já está solteiro há tempo demais. Você nunca vai superar esse golpe. Tudo está contra você. É fácil acreditar nessas mentiras e começar a remoer. E se eu não melhorar? E se o exame for ruim? E se eu não conseguir pagar as contas? Não caia nessa armadilha. Sua vida vai seguir a direção dos seus pensamentos. Se você vive preocupado, ansioso, tenso, está convidando a tristeza, as perdas, a negatividade, você precisa transformar a preocupação em adoração. Agradeça a Deus porque Ele está lutando suas batalhas. Agradeça porque nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Quando eu olho para trás na minha própria vida, percebo que a maioria das coisas com as quais me preocupei nunca aconteceu. Eu desperdicei muito tempo e energia ficando tenso. É fácil acordar no meio da noite e achar algo para se preocupar. Muita gente hoje em dia é profissional em se preocupar. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tomar banho e se preocupar, escovar os dentes e se preocupar, dirigir até o trabalho e continuar preocupados. Alguém me perguntou: se você pudesse fazer algo diferente na vida, o que faria? Eu respondi: confiaria mais em Deus. Não perderia o sono preocupado com os orçamentos, preocupado se eu seria capaz de ministrar, preocupado se as pessoas iriam gostar de mim. Nenhuma dessas preocupações me ajudou a avançar nem 1 centímetro. E eu fico pensando: quantas coisas será que você está preocupado agora que nunca sequer vão acontecer? Anos atrás, a Victoria e eu recebemos um aviso de que a prefeitura iria instalar lombadas na rua onde morávamos. Sabe aquelas elevações
na pista que fazem os carros diminuírem a velocidade, nós tínhamos 2 filhos pequenos e às vezes os motoristas passavam muito rápido pelo bairro. Então nós apoiamos totalmente a ideia. Assinamos uma petição para ajudar a tornar isso realidade. Algumas outras ruas do condomínio já tinham lombadas, e eu percebi que a prefeitura colocava uma placa de aviso para os motoristas. Era uma placa amarela, grande, permanente, tipo uma placa de pare, que dizia: lombadas à frente. Um dia, enquanto eu corria pela vizinhança, percebi algo. Eles sempre colocavam essa placa em frente à segunda casa, depois da esquina. E por coincidência ou não, a nossa casa era exatamente a segunda casa da esquina na nossa rua. Aí já não fiquei tão empolgado assim. Eu não queria aquela placa grande e feia bem na frente da minha casa. Fui até as outras casas. Medi a distância da esquina, fiz os cálculos e sim, tudo indicava que a placa seria colocada bem na frente da nossa garagem. Durante meses, fiquei preocupado com essa placa, imaginando como aquilo iria estragar a frente da nossa casa. Pensava, não acredito que isso vai acontecer comigo. Até que tive uma ideia, pensei. Vou plantar um arbusto bem grande a alguns metros de onde essa placa vai ficar, pelo menos assim ela não vai ficar visível da nossa janela. Comprei uma árvore de uns 2 metros, 2,5 metros de altura, e plantei bem perto da entrada da garagem. Parecia uma planta aleatória, no meio do nada. Tenho certeza de que os vizinhos pensaram. Mas que coisa estranha, mas eu sabia que aquilo era parte do meu plano para resolver o problema. Mês após mês o arbusto foi crescendo. Passaram-se cerca de 2 anos e a prefeitura finalmente veio instalar as lombadas na rua. Mas, para minha surpresa, em vez de colocarem a placa em frente à minha casa, como fizeram nas outras ruas, eles colocaram a placa 4 casas depois, do outro lado da rua. Eu tinha passado todo aquele tempo tentando resolver um problema que nunca aconteceu. E agora, toda vez que chego em casa e vejo aquela árvore, eu penso, lá está a minha árvore da preocupação. Você está tentando resolver um problema que ainda nem aconteceu? Ah, Gabriel Barreto, e se eu for demitido no ano que vem? E se você não for, mas passar o ano inteiro se preocupando com isso? E se eu nunca me casar? E se você se casar? Quanto tempo está sendo desperdiçado com preocupações? E se essa dor no meu lado for algo sério? Vá ao médico, faça um exame, mas não passe 3 anos se preocupando com isso. Jesus disse assim: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Deus te deu graça para hoje, você ainda não tem graça para o amanhã. Não tente descobrir como serão os próximos 5 anos. Nem fique projetando todos os EC. Os EC vão te deixar abatido. A verdade é, se algum IC acontecer de fato, Deus vai te dar a graça necessária para suportar. E se o resultado do exame não for bom? E se meu ente querido não resistir? E se eu for mesmo demitido, Gabriel Barreto? Então a paz que excede todo entendimento vai estar ali com você, no exato momento. Deus prometeu que te fortaleceria para cada batalha. Talvez a gente não saiba o que o futuro reserva, mas sabemos quem segura
o futuro. Não perca o hoje preocupado com amanhã. Hoje é um presente. Esse dia nunca mais voltará. E eu acredito que assim como aconteceu comigo, muitas das coisas com as quais você está preocupado simplesmente não vão acontecer. E se acontecerem, não será tão difícil quanto você imagina, porque hoje você ainda não tem a graça para isso. Claro, devemos planejar, usar o bom senso, mas em algum momento você precisa entregar tudo a Deus e dizer: Deus, Tu sabes o que é melhor para mim. Tu prometeste que me darias graça para cada estação da vida. E assim como vestes os lírios do campo e cuidas das aves do céu, eu sei que cuidarás de mim também. É libertador quando aprendemos a entregar tudo nas mãos de Deus. Você não foi criado para viver a vida carregando o peso da preocupação, do estresse e da ansiedade. Comece a aliviar essa carga. Volte às águas tranquilas e esvazie tudo isso. Na verdade, é essencial. Todas as manhãs, você deveria começar o dia em paz, não estressado, apressado, correndo de um lado para o outro. Olhe o nascer do sol, ouça os pássaros cantando. Inspire a bondade de Deus. Agradeça pelas bênçãos em sua vida. O livro de Hebreus fala sobre entrar no descanso de Deus. Isso significa que sim, você tem um problema, mas não está perdendo o sono por causa dele. Você sabe que Deus ainda está no controle. Essa é uma das principais maneiras de demonstrar confiança em Deus. Permanecendo em paz, não ficando lá em cima quando tudo vai bem e lá embaixo quando tudo vai mal. Você é estável, você é constante, você está no descanso de Deus. Em 2002, os membros do Conselho da cidade de Houston votaram a favor de nos conceder esse espaço. Foi uma batalha de 2 anos. Trabalhamos duro, conversamos com diferentes membros do conselho e Deus fez com que tudo se encaixasse. A votação foi numa manhã de quarta-feira. Naquela noite tivemos uma grande celebração na igreja. Na manhã seguinte, Victoria e eu, com nossos 2 filhos pequenos, viajamos para descansar alguns dias. Estávamos nas nuvens. Mal podíamos acreditar que tinha acontecido. Chegamos ao hotel, começamos a desfazer as malas. E meu cunhado, Kevin, que é nosso administrador, me ligou. Ele disse: Gabriel Barreto, uma grande empresa acaba de entrar com um processo federal para tentar nos impedir de ocupar o Compaq Center. Alegam que estamos violando as restrições do contrato de escritura. Perguntei o que aquilo significava e ele respondeu: significa que não podemos ocupar a propriedade, porque está presa no sistema judicial. E os advogados dizem que pode levar até 10 anos para resolver. E ainda assim, não há garantia de que venceremos. Desliguei o telefone e Victoria, que ouviu a conversa, parou de arrumar as malas e perguntou: Gabriel Barreto, o que você vai fazer? Eu respondi: vou até a praia. Ela disse: e o que você vai fazer lá? Eu disse: vou nadar. Ela perguntou: você não está preocupado? Não está estressado? Não está irritado? Eu disse: não, Victoria. Fizemos o que podíamos fazer. Agora está nas mãos de Deus. Não vou me preocupar com algo que não posso mudar. Aprendi minha lição, não vou plantar outra árvore da preocupação. Vou descansar e confiar que Deus lutará minhas batalhas. E você?
Está perdendo o sono com algo sobre o qual não tem controle? Se você está honrando a Deus e dando o seu melhor, então pode descansar. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade. Você não pode se curar sozinho. É claro, faça a sua parte, use o bom senso, mas em algum momento você precisa entregar a Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti para trazer a cura, mas enquanto isso vou continuar aproveitando a vida. A preocupação não ajuda no processo de cura. Viver estressado, tenso, estudos mostram que isso enfraquece o sistema imunológico. Volte ao lugar de paz. Talvez haja pessoas na sua vida que estão tomando decisões ruins. Você não pode obrigar ninguém a fazer o que é certo. Não deixe que as escolhas erradas dos outros arruinem a sua vida. Você precisa proteger a sua paz. Não passe os próximos 20 anos preocupado com a vida de outra pessoa. Entregue-os a Deus. Se você sair do trono, por assim dizer, e descansar, então Deus sobe ao trono e faz o que você não pode fazer. À maneira dele, no tempo dele, ele fará as coisas acontecerem. Mas pense comigo, se Deus ainda não os está mudando, o que nos faz pensar que nós vamos conseguir mudar na força do nosso braço? Sim, devemos ser bons exemplos, devemos orar, mas o que estou dizendo é, você não deve viver estressado por causa das escolhas erradas dos outros. Você tem um destino a cumprir. Você precisa da sua energia, da sua sabedoria, da sua criatividade para se tornar tudo aquilo que Deus te criou para ser. Está tentando mudar coisas que só Deus pode mudar? Quando você entrega, o fardo fica muito mais leve e você entra no descanso dele. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes mandou prender Pedro e colocá-lo na prisão. Ele não gostava do fato de Pedro ser seguidor de Cristo. Pedro estava no calabouço acorrentado entre 2 soldados. Na manhã seguinte, ele seria levado a julgamento. Herodes já havia mandado matar Tiago. Tudo indicava que Pedro seria o próximo. Dá para imaginar o que poderia estar passando pela cabeça de Pedro, mas naquela noite um anjo apareceu na prisão. Foi até onde Pedro estava para acordá-lo, mas Pedro estava dormindo tão profundamente que, segundo as Escrituras, o anjo teve que sacudi-lo para que ele acordasse. Agora pense bem, se você soubesse que no dia seguinte sua vida poderia chegar ao fim, que você estava em perigo real, você estaria dormindo tranquilo ou andando de um lado para o outro, estressado, orando: Deus, por favor, me ajuda. Deus, não deixa que me matem. É claro que é bom orar, é bom pedir a ajuda de Deus. Mas chega um momento em que todos nós precisamos fazer como Pedro e dizer: Deus, eu te honrei, eu orei, eu acreditei, fiz o meu melhor. Agora, Senhor, eu vou descansar. Não vou me preocupar com o laudo médico. Não vou viver estressado com a situação no trabalho. Não vou me aborrecer por ainda não ver nada acontecendo. Eu entreguei a Ti. Se Pedro estivesse estressado, ansioso, talvez o anjo nem tivesse aparecido. Talvez ele não tivesse sido libertado. Mas quando Pedro descansou, Deus disse: agora sim, deixe-me agir. Fico pensando quantas situações poderiam mudar na sua vida se você simplesmente voltasse para um lugar de paz. A preocupação não melhora nada. Ficar frustrado não atrai a atenção de Deus. Ficar implorando, lembrando Ele de tudo que está errado, isso só nos deixa mais abatidos. Tire o problema do trono
e coloque Deus de volta no trono. Se você está falando mais do seu problema do que de Deus, então algo está ocupando o lugar errado no seu coração. Vi uma frase outro dia que dizia: querido problema, o meu Deus é muito maior do que você, mas até mesmo na oração. Em vez de orar com fé, às vezes estamos apenas reclamando: Deus, esse pessoal do trabalho me tira do sério. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Deus, minhas costas doem há 6 anos. Deus, esses preços estão altíssimos, preciso da tua ajuda. Em vez de implorar, em vez de repetir tudo que está errado, que tal tentar uma abordagem diferente? Faça como Pedro, vá dormir. Às vezes, quando oro, eu simplesmente digo: Deus, o Senhor já sabe do que eu preciso, já sabe o que eu desejo, então só quero dizer que eu te amo, confio em ti e te agradeço por me levar até onde devo chegar. Não estou implorando, estou orando a partir de um lugar de descanso, conversando com Deus a partir de um lugar de paz. As nossas atitudes falam mais alto que as palavras. Quando você consegue dormir tranquilo, como Pedro, mesmo em um momento de necessidade, você está mostrando a Deus que confia nele. Está dizendo: Deus, eu sei que tu és maior do que esse problema. Tu disseste que não dormes, então eu vou dormir. E mesmo que minha vida não esteja perfeita, eu vou relaxar, sabendo que tu estás no trono e estás lutando por mim. Essa é uma forma muito libertadora de viver. Minha mensagem para você hoje é bem simples. Vá dormir. Entre no descanso de Deus. Pare de se preocupar com tudo. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Entregue nas mãos de Deus. Já estou vendo 6 pessoas dormindo só de ouvir isso. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E ovelhas são animais tranquilos, serenos. Elas não se irritam com facilidade. Nunca vi uma ovelha tendo um colapso nervoso. Nunca vi uma ovelha andando de um lado para o outro pelo campo, estressada, ansiosa. Elas estão sempre calmas, em paz. No verão passado, Victoria e eu fomos ao Colorado e estávamos subindo as montanhas com quadriciclos. Viramos uma curva e, de repente, havia cerca de 300 ovelhas no caminho. A gente não conseguia passar. E eu pensei, o barulho vai espantá-las. Coloquei o quadriciclo em ponto morto, acelerei bem alto 2 ou 3 vezes, e aquelas ovelhas só olharam para mim como quem dizia: para que esse escândalo todo? Não se moveram, não se importaram, estavam em paz. O interessante é que as ovelhas são basicamente indefesas. Elas não correm rápido, não têm dentes afiados, não sabem chutar. Elas dependem completamente do pastor. É o pastor que as protege do perigo, que as defende dos animais selvagens, que mostra o caminho. Elas não se preocupam, porque sabem, se estiverem com o pastor, tudo vai dar certo. A gente pode aprender muito com as ovelhas. Permaneça em paz. O bom pastor está cuidando de você. O Deus que te conhecia antes de você nascer. O Deus que soprou vida em você. Ele está te guiando. Ele está te protegendo. Sim, às vezes vamos encontrar lobos no caminho, ataques, situações que não entendemos. Mas não desmorone, não reclame. Seja como uma ovelha, permaneça em paz. Você não precisa correr, não precisa se desesperar. O bom pastor luta suas batalhas.
Ele te conduz a passos verdejantes. Ele restaura a sua alma. Você pode passar por vales e por estações difíceis, mas você não precisa temer mal algum, porque o Senhor, o seu Deus, o bom pastor, está aí com você. No entanto, às vezes a razão pela qual não vemos Deus agir em nossa vida é porque não estamos agindo como ovelhas. Estamos preocupados, estressados, tentando mudar coisas que não podemos mudar. Por que você não volta para o lugar de paz? Volte às águas tranquilas. Você já se preocupou com esse problema por tempo demais. Dê um descanso à sua mente. Tem gente que nunca deixa a mente descansar. Tira férias para o corpo, mas a mente continua trabalhando, preocupada, ansiosa, se preocupa na praia do mesmo jeito que se preocupa em casa. Mas isso não nos faz avançar nem 1 milímetro. Na Bíblia, quando Deus mandou Ananias orar por Saul, ele não quis ir. Saul estava prendendo cristãos. Era o maior inimigo da igreja. Mas, no caminho para Damasco, quando aquela luz brilhou, ele ficou cego e uma voz poderosa falou: Saulo, por que me persegues? A voz disse: Eu sou Jesus. Aquele momento foi um divisor de águas na vida de Saulo. Ele saiu dali transformado. Mas Ananias não sabia do que tinha acontecido no caminho. Ele ainda achava que Saul era um grande perigo. Ananias ficou preocupado. Arrumou muitas justificativas para não obedecer. Certamente passou noites sem dormir pensando: acho que não ouvi Deus direito. Ele não percebia que estava preocupado com algo que Deus já havia resolvido. Não sabia que Saul já tinha sido tocado no caminho de Damasco. Quando finalmente foi orar por ele, descobriu que Saulo era um aliado, não um inimigo. Assim como com Ananias, há coisas que você está preocupado agora, mas Deus já transformou. Ele já falou com as pessoas certas, já alinhou a sua cura, já preparou o seu avanço. É só questão de tempo até você entrar naquilo que ele já fez. Não adianta mais perder o sono por causa daquele filho que saiu do caminho. Não adianta mais viver frustrado por causa de um diagnóstico ruim ou de um problema no trabalho. A ameaça já foi cancelada. A solução já está a caminho. Permaneça em paz. E como Ananias, você vai se deparar com algo que Deus já preparou. Amigos, não deixem que a preocupação roube vocês. Se um ladrão entrasse na sua casa toda semana para roubar sua comida, suas roupas, seus móveis, não demoraria muito até você dizer: chega, basta. Você tomaria uma atitude imediata. É isso que você precisa fazer com a preocupação. Não passe mais 5 anos deixando que ela roube sua alegria, sua paz. Coloque um limite. Diga: chega, esse é um novo dia. Não vou mais me preocupar. Vou proteger minha mente. Vou permanecer junto às águas tranquilas. Vou viver a partir de um lugar de paz. Lembre-se, quando você descansa, Deus entra em ação. Mas quando você tenta agir por conta própria, Deus recua. Tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que está te tentando a se preocupar hoje, eu te convido a tirar isso do trono e colocar Deus de volta no lugar dele. Faça Deus maior. Use essa mesma energia que você gastaria se preocupando para agradecer a Ele por estar agindo, por estar trabalhando na sua vida, mesmo quando você não vê. Se você fizer isso, eu creio e declaro,
você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor por dentro, você estará em descanso. Você vai superar obstáculos. Você vai realizar seus sonhos e vai se tornar tudo aquilo que Deus te criou para ser.